Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós apresentamos a vida do nosso irmão Odeto, Pai. Sim. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa usá-lo, Pai. Amém. Usam como um canal, Pai. Sim. Um canal limpo, Senhor. Amém. Da tua palavra, Deus. Sim. Que o Senhor venha trazer revelação para nós, Pai. Amém. Através da vida dele, Senhor. Amém. Deus, abra nossas mentes, Pai. Sim. Limpa, Deus, o nosso coração, Pai. Amém. Que ele venha ser como uma terra boa, Pai. Sim. Para receber a tua palavra, Deus. Amém. Que venha frutificar, Pai. Amém. A 30, 60 e a 100 por um, Senhor. Sim. Abençoa a vida de cada irmão até agora, Pai. Sim. Tira toda distração, Pai. Amém. Toda dispersão, Senhor. Amém. Aquilo que vem impedir, Pai. Amém. A tua palavra fluir. Sim. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado pela Obrigado, vida do nosso Senhor. irmão. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esqueci até de colocar aqui mensagem 20, né? Então chegamos à mensagem 20. Amém, irmãos? Amém, amém, irmãos e filhos? Amém. Irmãos, o título da mensagem 20, vamos ler esse título aqui juntos, todos? Amém. Amém? Amém. Foi só um ensaio, novamente. Esperança da glória de Deus. Amém. O versículo, na verdade tem muitos versículos, né? Muitos, que fala sobre glória, fala sobre a esperança da glória de Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem esse versículo para a gente ler junto, todo mundo junto. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Senhor Jesus. Gálatas, depois de Gálatas, Filipenses, depois de Filipenses nós temos o quê? Colossenses. Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 27. Senhor Jesus. Essa mensagem hoje, irmãos, é um encorajamento. Um encorajamento, amém? O Senhor vai nos encorajar hoje. Eu estou encorajado, irmãos, amém? Amém? O Senhor me encorajou através dessa mensagem. E só esse versículo aqui, irmãos, é tremendo. Vamos ler juntos. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor Jesus. Irmãos, então, nós desfrutamos de 2 hinos aqui, que esses 2 hinos que nós desfrutamos, fala sobre glória e fala sobre esperança. O primeiro hino falou sobre a glória e o segundo falou sobre a esperança. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, essa mensagem, nós vimos no Almejado vários pontos, e nós vimos o exemplo de Abraão, né? E a experiência que Abraão teve, irmãos, todos nós também tivemos. Inclusive Abraão é considerado na Bíblia um dos homens notáveis, né? Na Bíblia tem vários, mas tem uma diferença tremenda entre Abraão, que é o pai da fé, hein? Entre nós, que Cristo ainda Cristo não era o Espírito. No Velho Testamento, Deus não era o Espírito. O Espírito que eu falo, o Espírito todo inclusive, o Espírito que foi soprado para dentro de nós. Então, esse Cristo maravilhoso, irmãos, está dentro de nós. Vamos falar junto, Cristo está dentro de nós. Então, por isso que existe uma esperança. Por isso que Deus depositou toda a ficha, Jones, em você, em mim, em todos nós. Né? E não só Cristo, irmãos, não só Cristo. Irmãos, por causa do pecado, o homem foi afetado, mas não foi só o homem que foi afetado, irmãos. Toda a criação divina, ela foi afetada, toda a criação. Irmãos, os anjos foram afetados, tanto na esfera física, quanto na esfera espiritual, tanto na terra, quanto no céu, irmãos, foi afetado.
a criação original de Deus, ela foi danificada, ela foi afetada. Senhor Jesus. E tem um versículo aqui em Mateus capítulo 16, vamos ler esse versículo, 16, 27. Mateus 16, 27. Senhor Jesus. Mateus 16, capítulo 16, versículo 27. Então, essa mensagem ela está sendo ministrada para os irmãos que estão aqui na igreja de Novo Gama, e ela está sendo ministrada também para as pessoas que acessam o YouTube, né? A igreja tem um canal, inclusive todas essas mensagens, na minha experiência, no meu exemplo, eu mando para os meus irmãos, eu mando para os meus amigos do quartel, eu tenho muitos amigos que são cristãos, tudo que é ministrado aqui eu mando, estou mandando. Além de postar no zap da igreja de Novo Gama, eu também posto lá no YouTube e mando, compartilho para as pessoas, para os meus amigos. Eu tenho muitos amigos que são cristãos, eu tenho amigos que trabalhavam comigo, eu tenho vizinhos, eu tenho parentes, né? Eu mando para todas as pessoas, né? Então essa palavra hoje é para todas as pessoas, cristãos, não cristãos, irmãos, né? Irmãos, né? Então no versículo 27 aqui, eu gostaria que um dos irmãos aí, voluntário, lesse, mas lesse bem alto, para poder sair aqui no canal, amém? Porque o Filho do Homem, sim, há de vir na glória de seu Pai, amém, com os seus anjos, sim, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. amém. Então, irmãos, o Senhor Jesus ele vai voltar, o Filho do Homem, Amém. ele vai voltar, amém, irmãos? Amém. Ele vai voltar e ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. E esse versículo aqui, irmãos, a gente nos leva a fazer várias indagações. Na realidade, essa mensagem eu vou estar mostrando alguns versículos na Bíblia, e cada versículo a gente vai ter uma pergunta, mas essa pergunta é para nos levar a refletir. Então a pergunta aqui é: por que motivo Deus ainda teria de me retribuir? Irmãos, nós somos devedores, irmãos. Toda a humanidade ela é devedora. Na realidade, irmãos, Deus ele já fez muito por nós. Imagina, o próprio Deus ele se fez homem. O próprio Deus fez uma mulher ficar grávida, ali pelo Espírito Santo de Deus. Então imagina Deus, o próprio Deus, no ventre de uma mulher durante 40 semanas, normalmente uma gravidez é 40 semanas, né? Inclusive ele nasceu, e os irmãos sabem que todo nascimento, quando nasce, tem parto que é meio traumático. Tem ou não tem, Jones? Na realidade, todo parto, um parto é traumático. A criança quando sai, não é uma saída tranquila. Zé filho? Não é. Então imagina, o próprio Deus ficou durante 40 semanas dentro de um ventre, nasceu, foi uma criança, foi um adolescente, foi um jovem, e depois, quando ele completou 30 anos de idade, esse Deus ele começou o seu ministério. Então, irmãos, olha o tanto de coisa que Deus fez para nós. E não só isso, irmãos, ele teve uma via dolorosa. Quando ele começou o seu ministério, no final do seu ministério, desde quando ele começou, ele falou para os seus discípulos que ele ia para onde? Para a cruz. Irmãos, o Senhor, foi necessário o Senhor ir para a cruz. Porque nessa ida para a cruz, ele foi humilhado, foi colocado uma coroa de espinhos na cabeça do Senhor Jesus, ele foi escarnecido, ele foi zombado. Antes dele ir para a cruz, colocaram ele e uma pessoa lá. Quem foi a pessoa que foi colocada do lado dele, diante de Pilatos, Jones? Como é que é o nome do cidadão? Foi Barrabás. Barrabás
era santo ou ele tinha culpa no cartório? Tinha culpa. O Senhor Jesus não. O Senhor Jesus era uma ovelha. O Senhor Jesus, irmãos, era uma ovelha que, se você assoprasse o pelo dessa ovelha, que era o Senhor Jesus, não achava nenhuma mancha. Então, irmãos, quem deveria ir para a cruz era nós. Quem deveria morrer era nós. Quem estava em dívida era nós. E Deus, Ele morreu por cada um de nós. Deus, e quando Ele vai para a cruz, um soldado, uma lança fere o Senhor Jesus. E o que sai do Senhor Jesus? O sangue e sai a água. Então, irmãos, isso que o Senhor fez, esta obra que o Senhor fez, é uma obra, é uma ação redentora, unilateral. Ué, irmão Odeto, está usando um termo difícil aqui? Unilateral, o que significa essa palavra, unilateral? Uni significa único. A palavra in, você pode dividir a palavra unilateral em uni mais lateral. Uni significa único e lateral significa lado. Então, o que significa essa palavra? Ação redentora unilateral. É algo que está situado de um só lado, que se inclina para um só lado ou que atende a um só lado. Então, irmãos, quando a gente olha para esse versículo de Mateus 16, 27, a gente pensa, meu Deus, Deus ainda quer dar algo para mim? Deus ainda quer retribuir alguma coisa para mim, segundo as minhas obras? Irmãos, o que Deus fez, Deus já fez muito. Irmãos, o que Deus fez, ninguém na história da humanidade fez. Ninguém. Nenhum ser humano fez o que o Senhor Jesus fez. Nenhum ser humano, Jesus ele foi homem. O próprio Deus ele foi homem. Um homem Deus. E ele fez, irmãos. Nenhum ser humano tem a capacidade de falar assim, eu sou o pão da vida. Nenhum ser humano na terra tem a capacidade de falar, eu sou a luz do mundo. Nenhum ser humano na terra tem a capacidade de falar, eu sou a água viva. Irmãos, tudo que nós precisamos, o Senhor Jesus Ele é o eu sou. O próprio Deus, através do Senhor Jesus, se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de glória, irmãos. Amém, irmãos? E aí, por que essa reflexão, né? Porque, irmãos, Deus ele quer dar algo muito mais. Jones, na semana passada o irmão Jones compartilhou isso conosco, a nós sentados aqui, né? Salvos pela sua vida. E o alimento diário, esse alimento diário, irmãos, muito mais. Deus ele não está satisfeito, Ele quer muito mais, Jones, muito mais para nós. E não é só Deus não, irmãos. Como eu falei para os irmãos, nós lemos Colossenses capítulo 1, versículo 27, né? Sim. Não vamos abrir, porque nós já lemos o versículo. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Nesse versículo aqui, irmãos, temos uma outra pergunta. Uma outra pergunta, irmãos. Mas afinal de contas, Jones, quem é que tem uma esperança? Sou eu ou é a glória? Ou é a glória? Sou eu que tenho uma esperança dentro de mim ou é a glória que tem uma esperança? Então, irmãos, na realidade, quem tem a esperança é a glória de Deus. Irmãos, Cristo em vós é a esperança da glória. Fala para o seu vizinho, Cristo em vós é a esperança da glória. A glória, irmãos, ela tem uma esperança. A glória tem uma esperança. E essa esperança, irmãos, está dentro de você, está dentro de cada um. Amém? Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, e para entendermos, irmãos, entendermos essa questão, que esperança é essa que a glória possui, nós precisamos considerar algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa considerar é o que está no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Vamos abrir. Senhor Jesus, 3, 23. Ó Senhor Jesus, 3, 23.
Todos os irmãos conhecem esse versículo. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, o pecado, ele afetou tanto a terra quanto os céus. Eu não tinha observado isso, talvez eu já li muitas vezes alguns textos sobre seres angelicais, inclusive hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque não só Deus tem essa esperança, mas a criação de Deus tem essa esperança, os animais, as plantas, as aves, os animais e os anjos também, os serafins. Então toda a criação de Deus, tudo que há no céu e tudo que há na terra foi afetado pelo pecado. Todos foram afetados pelo pecado, irmãos. Senhor Jesus. Então esse é um fator que nós precisamos considerar. O pecado não afetou só o homem. Na realidade o homem pecou. E por causa do pecado do homem, todos nós somos pecadores, por causa de um homem. E por causa de um homem, o pecado afetou o estado original da criação de Deus, irmãos. Até a terra, irmãos, ela está envelhecendo. A terra, o planeta Terra, ele está envelhecendo. A Bíblia fala sobre isso, mas eu não vou entrar nos versículos que falam sobre isso, tá? Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo aquilo que Deus havia preparado para ser fonte de bem-estar para toda a sua criação, para todos os seres criados por Ele, tal como o ser humano, que é a obra-prima das suas mãos, isso tudo foi atingido pelo pecado. Então, irmãos, o pecado é algo muito sério. Senhor Jesus. Agora, no universo, só há uma exceção, Jonas. Não existe mais nenhuma exceção. Só tem uma exceção. Tudo foi afetado pelo pecado. Só tem uma exceção. E a exceção está em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Vamos abrir Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Só tem uma exceção, só um lugar que não foi afetado pelo pecado, meus amados irmãos. Senhor Jesus, capítulo 4, Diego, leia para mim, capítulo 4, versículo 8. Amém? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Sim. Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, irmãos, Ele que era, que é e que há de vir. Perfeitamente. Então, de acordo com esse versículo aqui, a exceção, irmãos, aí é só a esfera onde Deus está. Amém, Jonas? A exceção é somente a esfera aonde Deus está, de acordo com o Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, só tem um lugar que o pecado não afetou, aonde Deus está. Toda a humanidade foi afetada, os anjos foram afetados, a criação de Deus foi afetada. Por isso, irmãos, a Bíblia diz em Romanos, vamos abrir Romanos, capítulo, Senhor Jesus, 8. Neste capítulo, irmãos, capítulo 8, versículos 22 e 23, mostra o que os anjos fazem, o que os animais fazem, o que as plantas fazem, os mosquitos, as aves que voam, os animais marítimos, o que eles fazem. Versículo 22 a 23, vamos ler juntos todos. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não
Essa palavra aguardando a filiação, tá? O termo certo. A redenção do nosso corpo. Então, irmãos, tanto a esfera física quanto a esfera espiritual foi afetada. O único lugar que não foi afetado é onde Deus está. Que os querubins, lá eles proclamam santo, 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 santo. Não cansam de proclamar santo, 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 santo e santo. Senhor Jesus. Então, irmãos, toda a criação de Deus, ela geme. Mas ela geme para a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação, irmãos, não só Cristo em vós é a esperança da glória. Não só Deus, mas toda a criação tem a esperança de que nós vamos alcançar a redenção do nosso corpo. Essa palavra redenção aqui, irmãos, está relacionada com a redenção do homem tripartido. A redenção do espírito, a redenção da alma e a redenção do corpo. Quando se fala a redenção do espírito, é a regeneração. Quando se fala a redenção da alma, é o que? É a transformação. E a redenção do nosso corpo, irmãos, que é o nosso corpo transformado num corpo ressurreto. E tudo isso, irmãos, está relacionado com a glória de Deus. Quando o homem, a natureza divina for restaurada, toda a criação vai ser restaurada. Quando a natureza divina for restaurada, tudo vai voltar à normalidade. Amém, irmão Jones? Senhor Jesus. E eu vou mostrar para os irmãos 2 exemplos, um aspecto espiritual e um exemplo. O outro exemplo eu já mostrei aqui. Aliás, o outro exemplo tem a ver com Romanos aqui, tá? Mas eu vou mostrar aqui 2 exemplos. Vamos abrir o livro de Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38. Eu estou falando um pouco forte porque está sem microfone, para ver se a voz projeta aqui, amém? Não escandalizam se eu estou sendo muito enfático, tá, irmão Antônio? Senhor Jesus. Jó 38. Senhor Jesus. Capítulo 38. Então, irmãos, nós temos seres, a Bíblia mostra seres angelicais. Então, nós temos anjos, nós temos arcanjos e nós temos serafins, tá? E o serafim é um ser muito imponente. Não é irmão serafim não, tá? Serafim é um ser muito imponente. O serafim, ele tem 6 asas, ok? E de todos esses seres angelicais, os que estão numa posição superior são os arcanjos. E de todos os arcanjos, o arcanjo que Deus tinha depositado toda a confiança nele, Lúcifer. Inclusive Lúcifer significa anjo de luz, o nome Lúcifer. Depois foi transformado para Satanás, significa adversário. Aqui, irmãos, Jó, capítulo 38, versículo 4 e 7, fala assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Onde estava tu? Deus perguntando para Jó, certo? Onde estava tu? Aí o versículo 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Olha só, irmãos. Todos esses seres angelicais, o que eles faziam antes do pecado, antes da queda do homem? Eles cantavam, eles rejubilavam alegremente, irmãos. Todos cantavam. E aí qual é a pergunta que se faz aqui, Jones? Quem são essas estrelas que cantavam alegremente? Quem são? O verbo aqui, irmãos, está no passado. Eles cantavam. Oh, Senhor Jesus. O verbo aqui está no passado. Se cantava, por que não cantam mais?
Irmãos, eles cantavam. O verbo está no passado, então se cantavam, porque não cantam mais. E quem é que não canta mais, irmãos? Essas estrelas da alva. E quem são essas estrelas da alva que pararam de cantar? Quando você lê o livro do profeta Isaías, vamos abrir capítulo 14, versículo 12, nós vamos ver quem é essa estrela da alva. Isaías 14, versículo 12. Amém? Senhor Jesus. Aí eu vou pedir para o Jones ler, até o Jones abrir, dá tempo de todo mundo abrir. Isaías 14, versículo 12. É um versículo que todo mundo já ouviu várias vezes. Lê, Jones. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Irmãos, essa estrela da alva, esse versículo aqui, quando se fala aqui, está fazendo uma alusão a quem? A Lúcifer. Aquele querubim ungido da guarda, aquele querubim de Deus que estava ali na frente de todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins, na glória eterna. Ele que liderava, irmãos, porque diz a Bíblia, ele era o querubim ungido da guarda. Onde é que está escrito isso em Ezequiel? Não vou abrir esse versículo, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Ezequiel 28, 14, só anota aí. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Isso aqui é o versículo que eu estou lendo. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Ou seja, ele era aquele ser em quem Deus depositava toda a sua confiança. Toda a confiança divina estava depositada em Lúcifer, mas ele passou a se debilitar. As nações angelicais, dispôs-se a amotinar os anjos na sua glória, porque o seu desejo era ser semelhante a Deus, era morar no santo monte de Deus, no tabernáculo eterno. Então, irmãos, o resultado dessa ambição de Lúcifer, o seu coração se encheu de vaidade, de orgulho, e ele caiu, irmãos. Irmãos, quem caiu? O maestro. O Lúcifer, ele era como se fosse um maestro, ele que liderava esse cântico. Os anjos de Deus cantavam, rejubilavam, todos os seres angelicais. E quem era o maestro? Quem era? Lúcifer. Ele era como se fosse um maestro. Senhor Jesus. E aí, irmãos, e o que ele fez? O que ele fez, irmãos? Vou botar aqui no quadro. Vou desenhar aqui uma bola aqui. Ó. Jones, aqui tem quantas partes? Você que é bom de matemática, Jones. Quantas partes tem aqui? Aqui tem o quê? Três, né? O que Satanás fez? Ele, um terço dos anjos, ficou 2 terços. 1/3 dos anjos foram um com Satanás, um com Lúcifer, nessa rebelião, irmãos. Ele causou um montim, ele amotinou. Em terça parte que estava ali na glória, glorificando o santo nome de Deus. Esse grupo acompanhou Lúcifer. E aquele grande coro celestial, irmãos, parou de cantar. Irmãos, o coro celestial parou de cantar. Irmãos, isso é algo tremendo. É algo tremendo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar para os irmãos. Que o pecado, além de ter afetado o homem, afetou toda a criação de Deus e afetou os seres angelicais. Irmãos, esses 2/3 dos anjos pararam de cantar. Então, tem um versículo na Bíblia que diz, não tem um versículo na Bíblia, Jones, que só tem uma situação que esses anjos cantam. Só tem uma situação, Jones. Abre aí, Jones. Lucas, Senhor Jesus, Lucas, o Evangelho de Lucas, só tem uma situação.
Senhor Jesus. Lucas 15:7, lê para nós. 15:7, irmão. Só tem uma situação que faz esses seres angelicais que pararam de cantar. Diz-nos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, ou glória a Deus, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, irmãos, um dia eu me converti. Um dia eu me arrependi. Posso ler de novo? Pode ler, Jones, com erro. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, meus amados irmãos, esses anjos aqui, eles pararam de cantar. E sabe o que eles fazem? Eles trabalham. Eles estão trabalhando. Os irmãos sabiam disso? Esses anjos aqui, aqui tem esses aqui, junto com Lúcifer e junto com seres que habitavam a terra, se tornaram as potestades do ar, se tornaram os demônios e outras coisas. Agora esses aqui, irmãos, eles são anjos, e esses anjos, irmãos, eles dariam tudo para fazer a nossa missão, que é pregar o Evangelho. Eles dariam tudo para ter essa incumbência, mas eles não têm. Por isso que há uma grande alegria, Jones, quando se arrepende, quando uma pessoa se converte ao Senhor, irmãos. Por quê? Porque o Senhor vai voltar. Amém. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos trazendo o Senhor de volta. Amém. O desejo de Deus, irmãos, a esperança da glória de Deus está dentro de nós, que é o próprio Senhor Jesus. Então, quando nós falamos desse Jesus para as pessoas, quando nós pregamos esse Jesus para as pessoas, irmãos, é uma festa nos céus. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é um exemplo. Isso aqui, o coro parou, porque eles sabem que um pecador que se converte, cada pecador que se converte, um dia, Jones, cada pecador que se converte vai fazer parte desse coro. Quando o Senhor voltar e quando o Senhor nos levar para o seu trono. Amém? Outra situação, irmãos, são os serafins. Eu não vou abrir os versículos para adiantar um pouquinho, porque tem um ponto que eu quero compartilhar no final. Os serafins, eles têm quantas asas? Eu vou comentar, mas tem os versículos aqui. Só que esses serafins, irmãos, eles também foram afetados. Então tem o arcanjo, um arcanjo se rebelou e levou vários anjos. Outros arcanjos permaneceram firmes com anjos. E tem os serafins. Os serafins são seres imponentes. Eles têm 6 asas. Só que por causa do pecado, quando eles vão à presença de Deus, eles têm que usar 2 asas para tampar os olhos e 2 asas para tampar os pés. Eles não podem usar 6 asas. Então, irmãos, por isso que toda a geração, toda a criação de Deus, tudo que há no céu, tudo que há na terra, geme pela manifestação dos filhos de Deus. Todos estão gemendo, irmão. Todos estão olhando para nós. É como estivesse a planeta Terra, é como se fosse um estádio de futebol. Um estádio futebol não, vou usar um estádio olímpico, né? O que tem no estádio olímpico, né? Ele é grande, muito grande, né? E tem o que aqui, Jonas? Uma pista de corrida. A última corrida na Olimpíada, ela tem quantos quilômetros? Tem quantos quilômetros? 40 quilômetros. Imagina quanto tempo um atleta se absteve
alimentação, exercício físico, treinamento, determinação, não se envolveu com nada desse mundo, com festa, com nada, e ele, para poder chegar, porque ó, aqui, até ele chegar aqui, ó, nessa pista aqui, ele tem que dar uma volta aqui, né? E depois cruzar o quê? Chegada. Quando ele entra aqui dentro, irmãos, o que acontece? Nós já entramos aqui dentro. Isso aqui, irmãos, é como se fosse a igreja. Irmão Jones, você já está aqui dentro, ó. Então quando o atleta chega, o que a torcida faz? Vibra. Então, quem é que está vibrando, irmãos? São os anjos, são os arcanjos, são os querubins, são os animais, as plantas, toda a criação de Deus, ela é como se fosse essa torcida. Então, se eu vencer, quem vence? Todos vencemos. Todos, porque quando o homem voltar à sua condição normal, espiritualmente, o que vai acontecer, irmãos? Todos vão ser beneficiados. Por isso que hoje nós temos anjos, e os anjos, eles não podem fazer o que nós fazemos, não podem cumprir essa missão de pregar o Evangelho, mas esses anjos, Deus coloca para nos servir. Esses anjos coloca para nos proteger, para nos encorajar, para dizer assim, não para não, Jones, fique firme, amém? Não para, está chegando, está perto, continua. Então, irmãos, então nós vimos esses dois exemplos na Bíblia, o aspecto, a esfera espiritual, né, exemplos. E agora, o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 9, 24, só anota, eu vou ler para os irmãos aqui, ó, é porque o tempo já extrapolou. 1 Coríntios 9, 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correis de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma coroa incorruptível, pois eu assim corro, não por uma coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Irmãos, o autêntico atleta, como diz a Bíblia, de tudo se abstém. O autêntico atleta, irmãos, não se envolve com drogas, não se envolve com bebida alcoólica, não perde tempo, irmãos. Nós não podemos perder tempo, né, com as coisas desse mundo que é passageiro. O Senhor, Ele quer muito mais, como o irmão Jones compartilhou na semana passada. E aqui eu estou falando sobre o padrão de um vencedor. Então, irmãos, aquela coroa, o Senhor vai, além de o Senhor nos glorificar, além do Senhor, nós temos a redenção do nosso corpo, irmãos, né? A salvação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, irmãos. Eu vou concluir agora. Nós vamos abrir o livro de Apocalipse e nós vamos ver 6 prêmios, viu, Jones? Além da salvação do espírito, além da salvação da alma e além da salvação do corpo. Esses versículos aqui são muito importantes. Eu vou concluir falando Apocalipse capítulo 2. Vamos abrir. Irmã Rita, além da salvação do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, esse autêntico atleta que se abstém de tudo das coisas desse mundo, que não se deixa levar, que não se distrai, fica firme nesse caminho que o Senhor nos colocou, né? Então, o primeiro prêmio, lê para mim, irmã Rita, vou botar um irmão para cada vez para ler. O primeiro prêmio, Apocalipse 2:7, a irmã Rita vai ler, o restante só acompanha. Está tudo dentro do Apocalipse 2 e capítulo 3. Lê para nós, irmã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às igrejas: Amém. ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, Amém. que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos falar amém? Amém. Irmãos, isso é um prêmio tremendo, comer da árvore da vida, o fruto que Adão não pôde comer, Jones. Você vai poder comer, irmão Jones, que é justamente o fruto da eternidade, a árvore da vida eterna. Então, irmãos, esse é o primeiro prêmio ao vencedor. Ao vencedor. Agora, vamos ver o segundo prêmio. Segundo prêmio, a irmã Helena, capítulo 2, versículo 11. Sim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Então você vai ter o que? Eternidade. Você vai ter a eternidade. O pecado, irmãos, nos fez morrer. O homem ficou limitado pelo tempo, né? Aqui não, nós vamos ter a eternidade, ou a vida eterna. Para quê? Para gozar das delícias do céu. Você precisa de uma vida eterna. Amém? Agora, irmão Zé Filho leu 2,16, o terceiro prêmio. 2,16. Sim. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. Amém? Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Oh, Senhor. 2,16? Amém. 2,16. Acho que eu coloquei errado aqui. 17. Leu 17 aí. 17. Um novo nome está escrito na glória. Amém. Vai. 17. É. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe do maná é escondido, bem como lhe darei, como lhe terei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, Sim. o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Beleza, então é aqui mesmo, é o 17. Então, irmãos, o terceiro prêmio, você vai ter um nome novo. Jones, um nome novo escrito na glória. Não vai ser mais Jones, não vai ser Odeto. Eu quero que você saiba que na eternidade o seu nome não vai ser Jones, não vai ser Joaquim, não vai ser Antônio, não vai ser Pedro, como consta no cartório. O nome que você teve aqui na terra, não. Na glória, irmãos, existe um novo nome para cada um de nós. Louvado seja o Senhor. E o quarto prêmio, 2,26. A irmã aqui, lá da Josefina. 2,26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, Sim. eu lhe darei autoridade sobre as nações. Amém. Está vendo, irmãos? Nós vamos ter, que coisa magnífica. Nós vamos ter autoridade sobre as nações. Pessoas, às vezes, não mandam coisa nenhuma nessa vida, né? Ou pessoas que não têm liderança alguma aqui nessa terra, por ser um servo de Deus e fiel. Mas a Bíblia diz que nós vamos receber o que, irmãos? Autoridade. Tudo é uma questão de vida. A autoridade vem de acordo com a vida. Quanto mais vida, mais autoridade. Quanto mais nós desfrutarmos dessa vida de Deus hoje, mais Deus vai dar autoridade para a gente liderar as nações. Amém? O quinto prêmio é a irmã que está ali sentada do lado do Jones. Quinto prêmio, falta só mais um depois. Vai. 3,5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Sim. Pelo contrário, Sim. confessarei o seu nome diante do meu Pai. Amém. E diante dos seus anjos. Amém. Que prêmio é esse?
É Deus pegando a irmã, Naide, e colocando, apresentando para Deus. Nossa, Aqui, ó. Né? Por exemplo, na polícia eu lembro que às vezes eu sabia fazer uma determinada coisa, o meu comandante falou assim aqui, ó, o sargento Odete aqui, ó. Né? Você ser apresentado por um governador, ser apresentado por um presidente, por um prefeito, agora você ser apresentado para Deus, irmãos. Isso é um prêmio, né? Que prêmio maravilhoso, né? Nós vamos ser apresentados não para o presidente da República, mas aqui nós vamos ser apresentados para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perante o Pai, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora, irmãos, o 6º prêmio, meu Deus do céu, Jones, esse 6º prêmio, irmãos, é tremendo, irmãos. Todos esses prêmios aqui é um encorajamento, né? Então vamos ler junto o versículo 3, capítulo 3, versículo 21, todos os irmãos, porque esse prêmio aqui é 21, todos juntos. Ao vencedor darei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém. Amém, irmãos? Então esse prêmio, imagina, irmãos, nós vamos sentar no trono. Isso não é pouca coisa não. Para finalizar essa lista dos grandes prêmios que você vai ter, a Bíblia diz que ao vencedor lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no meu trono com meu Pai. Assentar-me-ei no seu trono. Louvado seja o seu santo e precioso nome. Veja só, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Irmãos, isso não é pouca coisa não. Sentar-se no trono, junto com Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Isso não é um prêmio passageiro, irmãos. É um prêmio que é dado, não é um prêmio que é dado a um político, né? Que 4 anos lá, o deputado ou presidente da República. Irmãos, nós vamos sentar e vamos ficar com ele eternamente no trono da sua glória. Amém? Estaremos assentados com eles eternamente. Nós vamos sentar onde? No trono da glória. Amém? Então, a esperança da glória de Deus, irmãos. Então, Deus, Ele vai retribuir. Tudo que Deus fala, que Ele fala, Ele cumpre. Então, nós começamos lendo o versículo em Mateus, né? Em Mateus capítulo... Qual foi o capítulo aí, Jones? Você lembra? Lembra, Jones? Mateus 16 e 27. Então, irmãos, o Senhor vai retribuir, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras, que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua eterna bondade, nos abençoou para prosseguir nesta obra, e eis que ela tem uma recompensa. Então, irmãos, onde está Deus hoje? Deus está dentro de nós. Onde está Jesus Cristo? Está dentro do nosso espírito. Então, irmãos, a esperança da glória está dentro de nós. Agora, nós temos que ter uma atitude. A parte de Deus Ele já fez. Já morreu por nós, pelos nossos pecados. Agora nós precisamos fazer a nossa parte, né? Eu lembro que na última vez que eu ministrei aqui, né, irmã Rita, eu falei que o reino de Deus é tomado por força ou por violência ou por esforço. Tem várias versões, né? Mas os que se esforçam se apoderam dele. Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu copiei aqui uma oração e eu vou ler essa oração, amém? E à medida que eu for orando, os irmãos falam amém, amém? Nós queremos orar nesse momento por você. Então vamos lá. Todos os irmãos que estão aqui e por todas as pessoas que estão ouvindo no canal do YouTube. O talento que Deus nos deu. Vamos repetir todo mundo junto. O talento que Deus nos deu. Use-o para a glória do seu nome. Porque o trabalho que realizamos nos propósitos do Senhor tem recompensa infalível e indescritível. Todo mundo junto. Meu Deus e meu Pai,
neste momento, coloque em tuas mãos a minha vida, para que a tua potente mão esteja sobre a vida de todas as pessoas. Maravilhosamente. Fortalece, Senhor, o teu povo. Fortalece e que eles tenham uma visão ampla daquilo que tu intentas realizar por intermédio de cada crente nessa terra, desde aquele mais humilde, aquele crente mais simples, até aquele a quem dotaste especialmente e tens usado poderosamente entre as nações. Ajude-nos a entender a tua visão. Que Cristo em vós é a esperança da glória. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor abençoe a todos os irmãos que estão aqui e quem acessar aí o canal do YouTube, pode comentar, fazer comentários aí e se desejar um contato, uma visita, tem pessoas aqui com o coração de compartilhar mais da palavra de Deus. Amém?